O Japão é um dos países mais caros para se morrer, infelizmente. Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos falar sobre o valor de um funeral aqui no Japão e sobre os subsídios e auxílios que o governo dá nesses tipos de caso. Recentemente aconteceu um caso muito triste aqui no Japão, o caso da Amanda Borges. Esse caso teve uma repercussão muito grande aí no Brasil e aqui no Japão também. Bom, para quem ainda não ouviu esse caso, o caso da Amanda Borges foi de uma brasileira que veio passear aqui no Japão. Infelizmente, ela foi encontrada sem vida no apartamento próximo ao aeroporto de Narita, né? Ela veio passear aqui principalmente para ver o Grande Prêmio de Suzuka, que ela era muito fã de automobilismo, né? E para conhecer um pouco da cultura japonesa aqui também, né? E infelizmente, né, no mesmo dia que ela ia embarcar para o Brasil, né, aconteceu esse terrível incidente. Por enquanto, as autoridades aqui no Japão ainda estão fazendo as investigações, né? Mas parece que já foi preso uma pessoa, né? Então ainda não está fechado o caso, né? Estima-se que para fazer o traslado do corpo da Amanda aqui do Japão para o Brasil sairia num custo de mais ou menos 2 milhões de ienes. E aqui nesse vídeo eu venho falar sobre o custo do funeral aqui no Japão. O Japão é um dos países mais caros para se morrer, infelizmente. Tanto é que os japoneses aqui, a maioria deles fazem um seguro de vida ou um seguro específico para usar nesses casos. Bom, aqui no Japão é muito comum as pessoas serem cremadas, né? Uma porque o Japão é um país muito pequeno, né? E não tem lugar para as pessoas serem enterradas, né? O corpo inteiro. Então, quase 100% das pessoas que falecem aqui no Japão, elas são cremadas, né? E no caso da Amanda, que a família pretende fazer o traslado do corpo do Japão para o Brasil, um corpo sem ser cremado, né? Então sairia num custo muito, muito alto. Bom, aqui no Japão, o velório, mais a cerimônia, mais a cremação, tem um valor mais ou menos de 300 mil a mais de 2 milhões de ienes. Aqui no Japão, existem alguns auxílios e subsídios que o governo oferece para os familiares da pessoa que faleceu. Bom, para quem assistiu o vídeo anterior, que eu falo sobre o Kokumin Hoken e o Shakai Hoken, né, que são os seguros de saúde aqui no Japão, né, para quem ainda não viu, depois que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha no último vídeo. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima também, tá? Para quem quiser ver. Eu falo sobre os seguros de saúde que existe aqui no Japão, né? Bom, para quem usam este seguro de saúde, eles têm um subsídio também, que é no caso de morte. Para quem paga o Shakai Hoken, existe o subsídio que se chama Maisoryo. Esse subsídio ele tem um valor fixo de 50 mil ienes. E para quem está inscrito no Kokumin Hoken, tem o Sosai-hi. Esse valor ele depende de cidade para cidade. Ele pode variar de 20 mil até 70 mil. Então tem uma média aí de 50 mil ienes. E para quem paga a aposentadoria aqui no Japão, existe um auxílio chamado Izoku Nenkin. Ele vale tanto para quem paga o Kokumin Nenkin ou o Kousei Nenkin, né? O Kokumin Nenkin é uma aposentadoria que você paga na prefeitura, né? Para quem é autônomo, né? Por exemplo, né? E para quem trabalha em fábrica, geralmente é o Kousei Nenkin, que ele é descontado direto no salário também. E o valor, ele depende do tipo de seguro que ele está inscrito, né? Se é ou no Kousei Nenkin
ou se é no Kokumi Nenkin, né? Então ele tem uma variação aí de valor. E por último, existe o Shibo Ichijikin, né? Esse é um auxílio especialmente para quem paga o Kokumi Nenkin. Esse Kokumi Nenkin, né, é a aposentadoria que você paga pela prefeitura, tá? Então, especialmente para essas pessoas, existe o Shibo Ichijikin. Mas ele só pode ser acionado se os dependentes não estão recebendo nenhum tipo de pensão, né? Então, no caso desse último que eu falei, Izoku Nenkin, esse auxílio, se alguns dos dependentes estiver recebendo esse auxílio, então esse Shibo Ichijikin não pode receber, tá ok? O valor desse Shibo Ichijikin varia de 120 mil a 180 mil ienes. Isso depende muito do tempo de contribuição também. Então, mesmo com todos esses auxílios e subsídios, os japoneses eles fazem um seguro, né, para esse tipo de caso. O Japão é um país onde tudo é bem planejado, até a morte. Mas para nós estrangeiros, muitas das vezes esses tipos de informação chega tarde demais. Por isso é sempre bom você estar pesquisando sobre esses tipos de assunto. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, né? Foi um vídeo explicando o quão importante é você que mora aqui no Japão, né? Ou você, para quem mora aqui no Japão, é importante você ter um planejamento direitinho sobre esses tipos de casos, né, que acontece de falecimento, né, de familiares, por exemplo. Então, aqui no Japão, como é um país muito caro, né, é sempre bom ter um dinheirinho reservado aí para esses tipos de caso, né? Ou ter um seguro de vida ou um seguro mais específico para isso, tá? E para vocês que estão vindo viajar a passeio aqui no Japão, como vocês não têm residência, né? Aqui, sistema de saúde, essa parte de cremação, funeral, tudo isso é muito caro para vocês que não têm residência aqui. Então, se vocês vierem passear aqui no Japão, um seguro viagem também é muito importante nessas ocasiões, né? Se você vem para ficar um tempo um pouco mais prolongado, né? Um seguro viagem vai muito bem nesses casos, né? Não só no caso de, infelizmente, uma morte, né? Mas nos casos assim de você precisar de usar o hospital, por exemplo, né? A gente que é residente, pra gente já é bem caro, imagine para quem não é residente, né? A gente ainda tem vários recursos aí que a gente pode usar, mas para quem não é residente, né, é muito, muito, muito mais caro. Então, para vocês que estão vindo aqui, essa é uma dica, né, para quem sai do Brasil para vir aqui passear e aí não quer gastar com imprevistos, né? Porque imprevisto sempre acontece, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse foi um vídeo simples, mas com um pouco de informação para todos vocês. E não se esqueça de se inscrever, de deixar um like, se curtiu o vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Se você conhece alguém que esteja aqui no Japão, né, compartilhe esse vídeo com eles, porque é de uma importância muito grande, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.